Olá! No vídeo de hoje discutiremos a continuação do último tópico que tínhamos visto associado ao fluxo elétrico, mas nesse caso sobre superfícies fechadas, especificamente a palavra fechadas, ou seja, que contém ou que apresentam um volume finito. Isso que significa uma superfície fechada. Em alguns casos poderia ser um cubo, poderia ser uma esfera, um cilindro, um cone, uma pirâmide ou uma toroide, que está associado mais a uma dona. Mas nessa situação, independente dessas figuras, ou poderiam ser outras figuras geométricas, mas o importante é analisar o fluxo elétrico através de alguma superfície que abrange um volume finito. E para aquilo comecemos especificamente com uma configuração espacial de duas cargas, uma positiva e outra negativa, conhecida comumente no jargão da física como sendo um dipolo elétrico. Sendo duas cargas, constituem um dipolo. Nesse caso, as linhas de campo elétrico criadas por essas duas partículas que estão interagindo e que deveriam atrair-se criam um campo elétrico circundante que é representado por essas linhas de campo elétrico. Nesse caso, observa-se justamente que as linhas apontam, saem da carga positiva e entrariam até a carga negativa, mostrando a grande intensidade do campo elétrico na região intermediária entre as duas cargas, sendo que a densidade de linhas visualmente é maior em relação a um canto completamente diferente, a uma posição completamente diferente a essa intermediária entre as duas cargas. E agora bem, a pergunta: como determinar o fluxo elétrico se supomos uma superfície que seja essa daqui, uma superfície não bonita, uma superfície amorfa e representada uma fatia dessa superfície esférica, espero me fazer entender, uma superfície denotada por sendo S1, mas essa superfície tem essas protuberâncias, né? Uma superfície perfeita. Ainda assim, tínhamos discutido na aula anterior que, independente das protuberâncias, das rugosidades, de não estar concêntrica a própria carga, de estar dentro de um canto, mas sendo abrangida por essa superfície, o fluxo elétrico total poderia ser calculado e analisado o fluxo elétrico e mesurado, justamente criado por essa carga negativa, onde todas as linhas de campo elétrico estão entrando e, portanto, diz-se que justamente a palavra entrar está associada com um fluxo elétrico negativo. Se fosse a partícula positiva sendo abrangida por uma superfície S2 com um formato também não regular e as linhas de campo elétrico saindo da carga positiva, se diz justamente que o fluxo elétrico dessa segunda ou sobre a segunda superfície será positivo, estão saindo. E nessa situação poderiam também surgir a pergunta: e se fosse outra superfície independente, uma superfície com um formato irregular, mas que não esteja abrangindo carga elétrica alguma? Observa-se que o número de linhas que entram nessa superfície é equivalente ao número de linhas que saem, ou seja, que em soma tem-se um fluxo elétrico zero, nulo. E como consequência desse raciocínio, poderíamos concluir no momento e dizer que o fluxo elétrico através de uma superfície fechada que não contém carga elétrica alguma é zero. Por isso que deixo essas duas palavras sublinhadas, que não contém e sendo zero, seja o fluxo elétrico nulo. Talvez não seja o suficientemente rigoroso para comprovar essa verdade que está aqui escrita. Teremos que analisar outro caso. O que aconteceria se fosse essa superfície, e perdão pela redundância, mas uma superfície bem maior, com um formato irregular, que esteja abrangindo ambas cargas? Nessa situação, teria-se que essa superfície, o fluxo elétrico total que passa por essa superfície, tanto as linhas de campo elétrico que entram como as linhas de campo elétrico que saem, mostrariam que o fluxo seria nulo, pois nessa situação a quantidade de linhas que saem pela parte da direita é equivalente à quantidade de linhas que entram pela parte da esquerda. E nesse caso, aí poderíamos concluir um pouco mais rigorosos e dizer que o fluxo elétrico através de uma superfície fechada que contém carga elétrica líquida nula é zero.
E por isso que está sublinhado carga elétrica líquida, mas a carga elétrica positiva é justamente equivalente em módulo à mesma carga elétrica negativa, mas em soma ambas aniquilam-se, ou seja, que liquidamente ou global seria algo neutro, mas ainda assim existe campo elétrico, só que o fluxo total sobre essa superfície será nulo. E há que mostrar isso com mais exemplos e ter a noção de demonstrá-lo também. Além desse experimento, ou desse caso anterior, poderíamos supor que existe um pouco mais animada uma superfície, nesse caso uma esfera, algo mais homogêneo, sobre a carga negativa, deformando-se até abranger a carga positiva, mostrando que as linhas de campo elétrico que saem da positiva e com as negativas que entram, aniquila-se o fluxo, a menos que só seja abrangida a carga positiva, e se a superfície que é imaginária, é hipotética, não abrange carga alguma, conclui-se que o fluxo elétrico é nulo por completo. Também poderia ser visto através dessa superfície, uma caixa com as linhas de campo elétrico representadas sobre a sua superfície, quando a carga negativa aponta para a fonte de campo elétrico, quando a carga positiva sai da caixa, mas sendo as duas em conjunto, as mesmas que saem, em quantia, são as mesmas que entram. E para uma carga pontiforme, vamos analisar esse caso que tínhamos discutido várias vezes. Para uma carga pontiforme, supomos que existe uma superfície concêntrica à própria carga, uma superfície esférica, ou seja, que compartilha o seu centro com a localização da própria carga, ou poderia se dizer de outra forma, a carga está localizada no centro da própria esfera, de raio R maiúsculo. E nessa situação, sabemos que o campo elétrico criado por uma partícula pontiforme está associado à constante eletrostática, mas nessa situação podemos expressá-la por extenso e dizer que a constante eletrostática é equivalente a 1 dividido por 4π dividido por ε0, onde essa letra do alfabeto grego minúsculo, epsilon, 0, faz alusão a um conceito físico, a uma grandeza mensurável, que chama-se permissividade elétrica do vácuo. O vácuo por completo, por mais que não tenha matéria, oferece uma permissividade, permite que o campo elétrico seja transmitida essa informação de interação para que outra partícula dentro ou no espaço circundante próxima, mas embora esteja no vácuo, sem matéria circundante, somente essas duas partículas possam interagir e poderiam ter uma atração ou uma repulsão. Também tínhamos dito que o campo elétrico é proporcional à carga, é inversamente proporcional à sua intensidade, ao ponto de observação ao quadrado. Lembrando que o campo é radial para fora se a partícula é positiva, como observa-se justamente nessa imagem, ou radial para dentro, entrando as linhas de campo elétrico apontando a própria partícula de ser negativa. Mas como poder determinar o fluxo de uma esfera? É difícil, através de uma esfera. Pensemos em um pedacinho de uma esfera. Um pedacinho tão pequeno que podemos denotar essa superfície plana. O nosso planeta é redondo, mas as nossas vizinhanças é uma superfície plana, e dentro dessa superfície plana poder-se definir, ou sobre a superfície plana, poder-se definir um vetor perpendicular à superfície, o que chama-se um vetor unitário normal. E quando se diz a palavra normal, é justamente a mesma noção da força normal que estava dita no curso de Física 1, onde uma força perpendicular à superfície, independente se a superfície é horizontal, está inclinada ou é completamente vertical. Mas nessa direção também define-se o vetor área. E tínhamos discutido que o vetor área é um pseudo-vetor. Nesse caso, é o módulo do vetor vezes a própria direção, onde está agindo na direção perpendicular ao que representa essa área. Mas nessa situação específica para uma esfera, poder-se concluir que, ou define-se, ou associa-se, ou equipara-se, que a direção perpendicular à superfície é equivalente à direção radial
para fora. Justamente, o raio aumenta à medida que se afasta da origem ou do centro da esfera. Então, a direção radial é paralela à direção normal. E é muito mais fácil dizer que é a direção radial nessa situação por ser uma esfera e caracterizada por um determinado rádio. Esses vetores com chapéu fazem alusão ao que seus módulos são equivalentes à unidade. E com base a essa nomenclatura ou a essa notação específica, expressa-se o pseudo-vetor diferencial de área, pois nesse caso uma superfície muito pequena e abrange uma área diferencial minúscula. Mas ainda assim é uma área minúscula, milímetros quadrados ou metros quadrados se fosse o planeta Terra, na direção perpendicular à superfície, ou seja, na direção do raio para fora, nessa situação. E com base nessa noção do diferencial de área, podemos determinar um diferencial de fluxo elétrico, não sobre a superfície inteira, mas sobre esse pedacinho de área minúscula, uma área diferencial. O diferencial de fluxo elétrico nessa superfície, por definição, deveria ser o produto escalar entre o campo elétrico sobre a superfície vezes o diferencial de área, que pertence a essa superfície. E esse produto escalar, basicamente, tínhamos discutido anteriormente, mas faz a alusão a quão similares são as direções de ambos vetores. Nesse caso, o produto escalar expressa-se como sendo o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre vetores, mas ambos vetores na direção radial, ou seja, são vetores paralelos. O ângulo entre si é zero. E cosseno de 0 radianos ou 0 graus é equivalente à unidade. Portanto, o diferencial de fluxo elétrico, nessa situação, um mini fluxo pequeníssimo, mas ainda se existe, será o campo elétrico sobre a superfície, e a superfície da esfera de raio R maiúsculo, vezes o diferencial de área. Nesse caso, a área dessa superfície é pequeníssima. E com base a essa noção, poderíamos determinar o fluxo completo sobre a superfície esférica. Mas que fazer, justamente é fazer, ou o que se teria que fazer é uma integração, somar todos os elementos de área infinitesimal e dessa forma obter o fluxo completo que sai dessa superfície esférica. Mas nesse caso uma superfície fechada, isso que significa ou simboliza essa integração com esse círculo. É uma superfície fechada e essa superfície S é a superfície da esfera. Haverá que fazer a integração, mas nesse caso nós fundamentaremos justamente nesse produto escalar do campo elétrico sobre a superfície da esfera vezes o diferencial de área. Mas ambos sendo paralelos, tornaria-se simplesmente um módulo do diferencial de área. A única informação que não depende, ou que é uma constante dentro desse integrando, ou as únicas informações que dependem da área, para me fazer entender e muito mais específico, para que estão associados com a superfície, é o diferencial de área. Nesse caso, 1 dividido por 4πε0 é a constante eletrostática, e sendo uma constante, poderá sair do processo de integração. A carga dividida o raio da esfera ao quadrado é outra constante, poderá sair do processo de integração. Ambas constantes juntam-se em uma só, e nesse caso será a integração de todos os diferenciais de área sobre a área de uma esfera. Ou seja, nesse caso seria a pergunta um pouco diferente, mas para me fazer entender, o que seria em consequência, ou o que se obteria se somasse todos os diferenciais de área que compõem uma área da esfera? Basicamente será a área total da esfera, e a área total da esfera é 4π vezes o raio ao quadrado. Mas quando obtém-se justamente que o fluxo expressa-se dessa forma, poder-se simplificar alguns termos. Por exemplo, os 4 vezes π. Simplifica-se, independente desse termo 4π. Mas quando simplifica-se os raios ao quadrado, fisicamente estaria se dizendo, e essa é a interpretação, o mais importante, estaria se dizendo que o fluxo é independente
do tamanho da própria esfera. Poderia ser um raio de 1 metro, poderia ser um raio de 1 quilômetro ou de 1 milímetro, mas ao mesmo tempo, quando o campo torna-se tão pequeno, diminuindo em relação ao raio ao quadrado, a superfície cresce a mesma proporção, proporcional ao raio ao quadrado. Ou seja, um diminui com a mesma proporção, ou um diminui em relação ao raio ao quadrado e a área aumenta em relação ao raio ao quadrado. Um diminuindo e o outro aumentando na mesma proporção, no final das contas, finaliza idêntico. Seria como pensar que tem uma super promoção da metade do dobro. Na verdade, não tem nada de promoção. Poderia ser dito dessa forma. Se me faço entender, em conclusão, o fluxo elétrico total sobre essa superfície, que independe por completo do tamanho da superfície, será expresso como a carga que tem, nesse caso a carga Q, dividido por essa constante, a permissividade elétrica no vácuo. E esse zero faz alusão a que está no próprio vácuo. Continuando com o processo de uma carga pontiforme, não necessariamente teria que ser essa situação. Então, a área aumenta, o campo elétrico aumenta quando está a uma distância menor, a área aumenta quando a superfície esférica aumenta, mas uma aumenta na mesma proporção que a outra diminui, portanto, o fluxo elétrico total mantém-se constante. Isso é importante de ser analisado no dia de hoje. O fluxo elétrico total é independente do tamanho da esfera, mas também poderia ser uma esfera, poderia ser um esferoide, poderia ser um caroço de ovo, poderia ser um formato que não tem uma característica definida, uma superfície amorfa. O importante é analisar o fluxo completo, e esse fluxo estará associado com a carga dividido por ε0. Mas se a superfície fosse diferente, uma caixa, um cubo cuja aresta vale L, como poder determinar o fluxo elétrico total pelas 6 faces que possui um cubo? Pelas 6 faces, mas todas as 6 faces são idênticas, simplesmente bastaria analisar uma face, se a carga está localizada no centro do cubo. Espero me fazer entender nessa imagem que a carga está localizada no centro do próprio cubo. E para aquilo comecemos fazendo o raciocínio que qual será o fluxo elétrico sobre essa face que está localizada na posição y L meios, ou seja, estando a carga na metade, L meios à direita, sendo positivo, sobre esse plano, sobre um plano, mas embora um cubo é uma superfície fechada, mas nesse caso uma superfície, esse plano. A carga está gerando um campo elétrico saindo da superfície e podemos analisar num elemento minúsculo da superfície, onde representa-se esse diferencial de área mediante um vetor perpendicular à superfície equivalente à quantia minúscula de área que está sendo abrangida por essa superfície. O campo elétrico radialmente para fora de ser uma partícula positiva, mas nessa situação, espero que me faça entender, o vetor campo elétrico e o vetor diferencial de área não são paralelos. E também podem ser em outra posição, não continuam sendo paralelos. E todos os elementos de área sobre essa superfície quadrada, a menos que seja ao longo do eixo Y, o campo elétrico e o diferencial de área não serão paralelos. Como fazer a análise do fluxo do campo elétrico sobre essa superfície e considerar esse ângulo existente que varia entre elementos subsequentes? Para aquilo, comecemos sabendo que o campo elétrico gerado por uma partícula pontiforme tem essa expressão. A constante eletrostática, a sua carga dividido pelo ponto de observação ao quadrado, a distância desse ponto na direção radial. E aqui que entra a chave, na direção radial. Como poder defini-la para essa superfície que está em uma posição y definida, L meios, embora esteja com valores de x e z variáveis, mas variáveis entre o intervalo de mais ou menos L meios em x e mais ou menos L meios em z, ou seja, na parte inferior até a superior, de esquerda para a direita. A direção do campo elétrico sobre a superfície, radialmente para fora, define-se justamente como um vetor unitário, que será o vetor posição
desse quadradinho minúsculo dividido pela distância na qual acha-se essa superfície até o centro do sistema cartesiano, e justamente no centro e na origem do sistema cartesiano está localizada a carga que cria esse campo elétrico. Mas por extenso, vamos ver se me faço entender, o vetor posição depende da localização no eixo x, na direção do eixo x, na localização do eixo z, na direção do eixo z, e sobre o plano que está justamente em y, equivalente a L meios. E a distância desse quadrado muito pequeno até a origem será a distância calculada mediante o teorema de Pitágoras. Mas nesse caso serão as três componentes desse vetor. A componente em x ao quadrado, a componente em y ao quadrado, por isso resulta L quadrado e 2 ao quadrado é 4, L quadrado quartos, mais a componente em z ao quadrado. É o que se conhece como sendo o módulo euclidiano, para ser um pouco mais rigorosos. Mas com base a essa definição do vetor unitário, também haverá que definir o diferencial de área. O diferencial de área é um vetor perpendicular a essa superfície retangular, quadrada, que está alinhado ao longo do eixo y, paralelo ao eixo y. Isso implica que esse quadrado pequeniníssimo que está aqui tem de largura, na verdade é um quadrado, então tem de aresta dx, uma variação minúscula no eixo x, e uma variação minúscula na sua altura, um dz. E em conjunto essas duas, que são comprimento vezes comprimento, comprimentos ao quadrado, unidades de área, mas associada na direção y, perpendicular a essa superfície. Ou seja, que são vetores que não são paralelos. Essa seria a forma de calculá-lo. E para aquilo podemos começar empecilhando nossa vida dizendo que o fluxo sobre essa face específica, o fluxo de uma face do fluxo elétrico sobre essa superfície 1, será a contribuição do campo sobre todos os elementos de diferenciais de área, mas a contribuição do campo paralela à direção do diferencial de área. Lembrando-lhes que o produto escalar será um módulo do campo vezes o módulo do vetor diferencial de área vezes o cosseno entre si. Haverá que assumir toda essa informação. É complicado fazê-lo, mas por obra e graça do Espírito Santo chega a ser nessa solução. Claro que Deus nos dá as informações de graça. Por isso, gostaria de lhes compartilhar, mas também estará compartilhado na publicação dessa aula, esse documento Fluxo Elétrico através de um cubo. Tentem fazê-lo, analisá-lo em detalhe, com calma, com paciência, com cautela, que haveria que realizar processos de integrações, onde uma integração bastante difícil, mediante uma contribuição ou uma substituição trigonométrica, que em outro documento lhes compartilhei, lhes voltarei a compartilhar, e mediante essas classes de substituições trigonométricas, haveria que fazer mais uma, e é um pouco complicado fazê-la, onde aplica-se mediante essa explicação visual que tentei fazer o mais viável a explicação, ou mais palpável a explicação. Depois de tudo, por obra e graça, agora sim, do Espírito Santo, o fluxo sobre essa superfície de uma das faces é equivalente à carga dividido por 6 vezes ε0. Mas um cubo tem 6 faces. Portanto, o fluxo total será esse termo. Resulta ser idêntico. E aquilo de ser idêntico mostra que não tem importância o formato justamente da superfície que abrange a carga. Poderia ser qualquer coisa. Essa informação é irrelevante. O importante é associar que o fluxo elétrico sobre essa superfície fechada, por isso que está o símbolo da integração específico para a área do cubo, mas uma superfície fechada que abrange um volume será equivalente à carga que está abrangida dividido por ε0. Mas essa superfície, se não estivesse no centro do cubo, poderia ser num canto do cubo, o mesmo cubo,
Mas não tem problema, tínhamos discutido anteriormente que fosse uma superfície esférica num canto, o número de linhas que sai dessa superfície continua sendo a mesma informação, produzindo ou experimentando o mesmo fluxo elétrico associado à sua carga dividido por ε0 da carga abrangida pela superfície, e a mesma informação, embora matematicamente seria algo super complicado, e na aula de física não nos complicaremos a vida, nesse caso simplesmente será a informação pertinente, o fluxo, a carga abrangida dividido por ε0. E nós podemos perguntar algo mais difícil, se não fosse uma partícula carregada, se fosse várias partículas, um arranjo de partículas no espaço, a carga 1, a carga 2, a carga 3, a carga 4, a carga 5, a carga enésima, aonde, sendo as cores vermelhas a partículas positivas e azuis a partículas negativas. Qual seria o fluxo elétrico total criado por esse arranjo de cargas sobre essa superfície que parece um ovo, um caroço de um ovo? Como poder determinar o fluxo elétrico total dessa contribuição de cargas, de N cargas? Para aquilo haveria que somar. Expressar o fluxo elétrico total é uma contribuição coletiva dos fluxos sobre a superfície criado por cada uma das partículas rotuladas por esse I, sendo somatório de 1 até a partícula enésima, 10, 1 milhão, 1 trilhão, e pelo menos algo que seja palpável de fazer. Mas nessa situação, haveria que fazer essa soma coletiva dos fluxos criados por cada uma das partículas. E o fluxo de cada uma dessas partículas sobre a superfície fechada é justamente o produto escalar entre o campo elétrico criado por essa partícula de rótulo I, sendo I de 1 até N, sobre um diferencial de área dessa superfície. Mas tínhamos discutido anteriormente que essa área é independente do seu formato, pois justamente o fluxo será expresso mediante a carga que tem essa partícula dividida por ε0. Mas é a contribuição de um fluxo, de uma partícula. E a contribuição coletiva criaria o somatório de todas as cargas, representada como sendo um Q maiúsculo, onde o Q maiúsculo faz alusão a ser o conjunto de cargas abrangida por essa superfície imaginária. Nessa situação, obtém-se que o fluxo total será equivalente à razão entre a carga total elétrica abrangida por essa superfície imaginária e hipotética, dividido por ε0. Qual é a relação entre o fluxo e a carga? Pois aparentemente tem uma relação, o fluxo aumenta e a carga está aqui presente, também aumenta. Mas como poder relacioná-la e concluir e responder a essa pergunta? A resposta é justamente dizer que o fluxo elétrico será calculado através de uma superfície hipotética, mas que seja fechada, do campo elétrico total que experimente essa superfície e não do campo elétrico individual criado por uma partícula, mas sim por um conjunto, o total, sobre um diferencial de área. Haverá que fazer a integração, mas no final das contas finaliza ou conclui-se que o fluxo total será equivalente à razão entre a carga elétrica total abrangida, contida por essa superfície hipotética, dividido por ε0. E a essa expressão magnífica conhece-se como sendo a lei de Gauss. E com aquilo, se me faço entender, espero que me façam perguntas e fiquem à vontade, senhoritas e Pedro, se me faço entender. Então, com isso, terminamos a aula de hoje e nos veremos numa próxima.